Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus para todos, que nesse dia as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas, os nossos lares, nossas famílias, nosso trabalho, nossa vida financeira e nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Um bom dia para todos. Hoje nós vamos refletir em Gênesis 12, 3. Lá diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém, meu irmão? E minha irmã, vamos refletir nessas bênçãos do Senhor hoje? Irmãos, como cristãos, é nosso dever ser um canal de bênção na vida do outro, na vida do nosso próximo. Deus usou Abraão como uma porta-bênçãos, como um porta-bênçãos na vida de outras pessoas, gerando uma sucessão de bênçãos que se repetiriam sobre Abraão e a quem ele abençoasse. A fonte principal de bênção é Deus. Deus dá a bênção. Você será uma bênção para os outros. Nós seremos uma bênção para os outros, porque Deus nos abençoa, assim como ele fez com Abraão. Abraão, ele reconhece sua fonte de bênção e distribui a bênção sobre as outras pessoas. Abençoarei os que te abençoarem. Quem abençoasse Abraão seria abençoado pela fonte que é Deus. Então, meus irmãos, concluímos que primeiro Deus abençoa alguém para depois tornar alguém uma bênção para outra pessoa. E nesse versículo aqui, meu irmão, também fala das bênçãos e maldição. Abençoarei os que te abençoarem. Então Deus vai estar abençoando aqueles que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus vai amaldiçoar os que te amaldiçoam, os que estão te amaldiçoando. Então nós não devemos desejar mal para ninguém, jogar praga, amaldiçoar ninguém. Nós temos que ser bênção na vida do nosso próximo, abençoar a vida do nosso próximo, para que essas mesmas bênçãos venham sobre as nossas vidas. Nós não podemos ser fonte de maldição para ninguém. Nós somos fontes de bênção. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a bênção abundante do Senhor sobre nós transborda. É uma bênção transbordadora, meu irmão, sobre a vida daqueles que nos cercam. A bênção transborda sobre a vida daqueles que nos cercam. Somos abençoados para abençoar. Então, irmãos, não faz sentido recebermos tantas bênçãos de Deus se não for para abençoar, para compartilhar um com os outros, para ser bênção na vida do nosso próximo. E, meus irmãos, para ser bênção na vida do próximo, nós precisamos ter o dono da bênção. Precisamos ter Jesus reinando em nosso coração. Ele é o dono da bênção, Ele é o dono da vitória. Nós temos que ter Ele ao nosso lado. E, irmãos, nós precisamos andar com pessoas abençoadas. Estar com pessoas abençoadas, meu irmão, estar em lugares abençoados, ambientes abençoados, para que as bênçãos continuem nas nossas vidas, meu irmão, temos que andar com pessoas abençoadas. Mas também, meus irmãos, nada, lugar algum, pessoa, coisa alguma ou momento é abençoado se nós não formos bênçãos na vida do nosso próximo. Nós precisamos ser bênçãos, sim, na vida do próximo, para que todas as coisas ao nosso redor sejam abençoadas. Então, meus irmãos, nós precisamos vigiar os ambientes onde estamos frequentando. Não é qualquer ambiente que tem a presença de Deus. Há diferença, meu irmão. Há uma grande diferença. Nem todo lugar encontramos a presença de Deus e as suas bênçãos. Há lugares que a aparência é muito boa, mas não escutamos Deus naquele lugar. Não há Deus naquele lugar. Há apenas o homem falando, recitando versículos bíblicos, com uma voz bonita, uma aparência bonita, mas não há Deus naquele lugar. Então, meus irmãos, precisamos ser vigilantes em relação aos ambientes, aos lugares que frequentamos e às pessoas com quem andamos. Isso é sério, meu irmão. Nós precisamos caminhar em lugares onde a bênção de Deus está, onde a presença de Jesus esteja, porque onde Jesus estiver, seremos abençoados. Precisamos nos conectar e caminhar com pessoas abençoadas para sermos abençoados e sermos bênção na vida das pessoas. Então nós precisamos vigiar, meu irmão,
os ambientes que andamos. Precisamos ser vigilantes. Meus irmãos, é complicado andar com pessoas murmuradoras, com pessoas que reclamam de tudo, que blasfemam contra Deus, que passam o dia reclamando, falando da igreja, falando do pastor, da pastora, murmurando. Nada para ele presta, nada para essa pessoa tá boa, nada presta. É tudo ruim, nada vai bem, vai tudo mal, ninguém presta. Nós temos que vigiar em relação a essas pessoas. Nós precisamos andar, meu irmão, com pessoas que tenham a presença de Deus. Andar com pessoas murmuradoras, meus irmãos. Andar com pessoas negativas, irmãos. É complicado. É complicado andar com elas. Porque isso nos atrapalha. Isso traz problemas para nossas vidas. Essas pessoas negativas, meu irmão, murmuradoras, o problema delas é que elas contaminam o ambiente onde estão. A negatividade delas passa para as outras pessoas ao seu redor. E isso atrapalha os seus relacionamentos. Atrapalha o relacionamento com a sua família, com o seu marido ou sua esposa, no seu trabalho. Atrapalha a sua vida espiritual. Enfim, meu irmão, pessoas murmuradoras, pessoas que só têm pensamentos negativos em tudo, é negativa em tudo, atrapalha o relacionamento dela com todos ao seu redor. Quem é que quer viver do lado de uma pessoa murmuradora, meu irmão? Uma pessoa que só vive falando da vida alheia. É difícil conviver com uma pessoa assim e isso contamina a gente. Então temos que vigiar mesmo em relação a essas pessoas. Isso não quer dizer que elas sejam pessoas más, meus irmãos não são, mas elas são pessoas extremamente negativas e isso atrapalha, isso contamina nossas vidas. Ambientes negativos de murmuração, meu irmão, ambientes de descrenças em tudo atrasam nossas vitórias. Se for possível, meu irmão ou minha irmã, saia desses locais, saia desses ambientes. Procure um ambiente saudável. Mas se não for possível, meu irmão, a única coisa que precisamos é orar por esse ambiente, por essas pessoas que estão no ambiente, essas pessoas negativas. Então, meu irmão, a única coisa a ser feita é orar por essas pessoas, para que Deus tire toda essa negatividade da vida delas, todo esse pessimismo, toda essa descrença. É orar para que Deus mude o coração, a mente, o pensamento dessas pessoas. É a única coisa que podemos fazer, meu irmão. Para pessoas negativas, o remédio é a oração. Meu irmão, isso é tão sério, Pensamentos negativos, pessoas murmuradoras, isso é muito sério. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Pessoas negativas, elas atraem para si mesmo coisas ruins. Um exemplo disso é uma pessoa hipocondríaca. Essas pessoas, elas têm medo, elas têm um verdadeiro pavor de doenças, de contrair doenças. E muitas vezes, meu irmão, elas ficam doentes mesmo. Ficam doentes de fato e realmente, por causa do medo e do pavor delas. E a negatividade delas atrai coisas ruins para elas. Essas pessoas, se elas avistarem alguém doente, elas já começam a sentir o mesmo sintoma que a pessoa está tendo. E elas acabam ficando doentes mesmo, meu irmão. Teve estudos relataram que pessoas com pensamentos negativos têm maior chance de desenvolver a depressão. E essas pessoas hipocondríacas, a primeira doença que aparece nelas é a depressão. Depois vem as outras doenças, meu irmão. Meus irmãos, pensamentos negativos nos impedem de realizar ações positivas e, consequentemente, geram situações adversas e acabam reafirmando o negativismo. As palavras negativas que falamos vão para o mundo espiritual. O mundo espiritual absorve essas palavras negativas e jogam tudo contra nós, contra nossos planos, nossos projetos, nossos objetivos. O mundo espiritual é real e ele tem poder, e as nossas palavras têm poder. Nós não podemos brincar com isso. O mundo espiritual absorve tudo, meu irmão, e joga tudo contra a gente. Nós mesmos estamos nos sabotando com palavras negativas. Então não tem como nada dar certo, não tem como funcionar dessa forma. Nós temos que ser pessoas que abençoam, que atraem bênçãos para nossas vidas e para a vida do nosso próximo. Nós somos cristãos e precisamos ser assim. Nós agimos assim, atraindo bênção para nós e para o nosso próximo. Então nós temos que profetizar palavras de bênção,
falar palavras positivas, declarar palavras positivas e não negativas. Nós temos que começar o nosso dia, meu irmão, declarando palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E o que eu faço? Eu começo a declarar palavras de vitória, palavras de bênçãos. Eu começo a declarar versículos da Bíblia. Na Bíblia tem vários versículos de vitória. Quando nós estivermos com pensamentos negativos, temos que fazer o seguinte: declarar vitória. Comece o dia recitando um versículo da Bíblia. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Declare, meu irmão, isso é uma palavra de vitória, isso é um versículo bíblico de vitória para a nossa vida. Declare outro. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Temos que declarar palavras de vitória, meu irmão. A Bíblia está cheia de palavras que trazem vitórias, que atraem vitórias para nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Amém?